Indução eletromagnética, então vamos lá, vou explicar as três coisinhas que eu falei no vídeo, fluxo magnético, lei de Lenz e depois a lei de Faraday. Serei breve nas explicações, mas vai ser bem conciso. Primeiro, nós vimos lá que fluxo magnético é a quantidade de linhas que atravessam uma espira. Então eu coloquei um ímã aqui norte e sul, então a gente já sabe que as linhas elas vão sair do norte e elas vão chegar no sul. Então eu tenho várias linhas que são feitas aqui, saindo de um ponto e chegando no outro. Como nós vimos, a indução ela é feita na maioria das vezes em cima de uma espira. Por que em cima de uma espira? Porque a espira é algo muito mais simples. Por exemplo, olha esse vídeo aqui. Eu tenho essas espiras, que é esse rolinho que está aqui em formado de cobre. É muito mais cômodo, mais prático eu enrolar o cobre. Então esse é o formato usado, porque é o formato mais conveniente, vamos assim dizer. O que está acontecendo aqui é a indução eletromagnética. Note que ele colocou um ímã ali e a hora que ele vai com a espira descendo, essa espira, o fato dela descer, aumenta o número de linhas que atravessa o fiozinho e a espira. E isso gera uma corrente elétrica alternada ou contínua. Bom, isso daí nós vamos ver ainda. Mas por enquanto a gente está entendendo que a aproximação ou afastamento gera uma corrente elétrica. Então, o movimento desses fiozinhos dessa espira dentro de um campo magnético é capaz de gerar corrente elétrica. E aqui o que vai acontecer? A minha espira ela pode estar desenhada dessa forma. Nesse caso, todas as linhas estão passando por ela. Todas as linhas estão passando por ela. Mas acontece também da minha espira poder ficar assim, ó. Eu poderia colocar ela deitada. Na verdade, eu não estou colocando ela assim, mas ela girando, imagina o movimento dessa espira girando aqui dentro. Vai ter um momento em que ela vai ficar assim. Nesse caso, menos linhas atravessou por ela. Só que aí você poderia pensar, bom, isso é ruim, porque eu tenho menos linhas atravessando. Não, isso é excelente, porque quando eu tenho 5 linhas e depois 3, isso significa que eu tive uma variação no número de linhas. A hora que eu voltar dessas 3 para 5, novamente eu vou ter uma variação no número de linhas. E o que a gente lembra da indução eletromagnética é que é necessário essa variação. Se ficar o tempo todo com 5 linhas, para a gente é ruim. O número de linhas constante é ruim. Não acontece indução eletromagnética com o número de linhas que seja constante. Quando que eu falei isso para vocês no vídeo? A hora que eu falei que precisa ter movimento relativo. Então, se eu fico com o ímã parado em relação à espira, é como se o número de linhas fosse igual. Ímã parado não gera corrente. Número de linhas constante, sempre igual, não gera corrente. Então, passar de 5 para 4, para 3, para 2, para 1 linha é excelente. Aqui, então, nós vamos ver que essas linhas atravessando a espira, elas vão gerar corrente elétrica através da indução. Legal. Agora, como que nós vamos calcular esse fluxo magnético? Bom, o fluxo magnético ele vem em cima dessa letrinha aqui muito estranha e ele vai ser o produto do campo magnético pela área pelo cosseno de θ. O nosso fluxo magnético vai vir em Weber, mas não é o Max Weber não, é esse doidinho aqui, olha a cara do rapaz. Aí eu tenho o Nikola Tesla, que é a unidade do campo magnético, que nós já nos apresentamos, e a área da espira como sendo em metros quadrados. Como a espira é sempre ali redonda, a gente vai usar um π vezes o raio ao quadrado. Só não coloquei aqui, porque pode acontecer de uma espira oval, uma espira quadrada também. Eu tenho aqui o cosseno de θ, e esse cosseno de θ ele é um pouco, vamos dizer assim, misterioso. Quem que vai ser o nosso ângulo θ? Porque fluxo é um número que passa. A área, ela não consegue para a gente ser um vetor. Quando eu tenho lá o trabalho, por exemplo, trabalho, força vezes deslocamento vezes o cosseno de θ, eu falo que o ângulo θ ele está entre o vetor F e o vetor D. E esses vetores eu sei desenhar, mas área não é um vetor. Então, para isso, nós vamos ter que usar uma técnica aqui de aproximação. O que nós vamos fazer? O B é um vetor. Eu vou colocar uma força normal associado à área. E esse ângulo θ vai ser o ângulo entre o vetor B e essa normal. Legal, legal? São coisinhas aí que a gente acaba usando na matemática
para fazer boas aproximações. A matemática ela é exata, mas quando ela está aplicada na física, ela leva aí umas gambiarra. Gambiarra é termo técnico. Então eu vou ter a minha espira aqui e a força normal, aqui não seria força normal, falei errado. A normal relacionado à área, ela respeita o mesmo padrão da força normal, que é formar um ângulo de 90 graus. Então aqui de novo, ó, eu vou formar um ângulo de 90 graus com essa espira, legal, e aí eu vejo que apareceu um ângulo, então aqui eu posso colocar normal, ou senão eu poderia colocar uma área, né, um A de área, e aí aqui aparece o ângulo entre esses dois vetores. E aí depois, na hora que eu colocar a minha espira assim, bom, como eu vou respeitar o giro que eu estou dando com ela, então eu vou colocar a minha normal associada aqui para baixo. Note que nessa última posição, essa que eu acabei de desenhar, nenhuma linha consegue atravessar. Aí você fala de novo, nossa, que ruim, nenhuma linha atravessou. Não. Lembra que a gente conversou aqui? Nenhuma linha atravessar é ótimo. Quer dizer que antes tinha, agora não tem. Isso é variação. Quer dizer que agora não tem e daqui a pouco vai ter. Isso é variação. E o que a gente quer é variação. Agora, olha só como que ficaria aqui. Nós vamos ter o nosso fluxo como sendo B vezes o A vezes o cosseno de θ. O ângulo formado entre a normal e o B é de 0 grau. E a gente sabe que o cosseno de 0 grau é igual a 1. Então, eu vou ter o fluxo máximo quando ela está de frente com o campo magnético. É um negocinho meio óbvio? É, mas a gente formalizou aqui. Legal? A hora que ela estiver na diagonal, nessa segunda parte, ela vai ter menos linhas atravessando por ela. E realmente, ó, menos linhas atravessando por ela, por quê? O nosso cosseno ali, ele vai valer alguma coisa. Vamos supor ali que ele está valendo 0,5, 0,6, 0,7, 0,8. Então, ali eu vou ter B vezes A vezes alguma coisa aqui, ó. 0, alguma coisa, vamos botar um 0,4. Então, eu estou vendo que esse fluxo, nesse caso, ficou menor. Então, ali ele valia 1, aqui ele vai valer 0,4 BA. Show? Ali ele valia 1, aqui ele vale 0,4 BA. Nesse caso, nós temos um ângulo de 90 graus. E a gente sabe que o cosseno de 90 graus é 0. Então, quanto que vai valer o fluxo aqui para a gente? O nosso fluxo vai valer 0. Então, note como teve variação. De 1 foi para 0,4, de 0,4 foi para 0. Tudo isso gera corrente elétrica. A hora que eu voltar do 0 para o 0,4, do 0,4 para o 1, também vai ter corrente elétrica. Não pense você que a corrente vai aumentar e depois diminuir. Não. O que a gente conversou? Corrente alternada. Quando ela vai de 1 para 0,4 para 0, ela tem um pico, vamos supor, 1 ampere girando no sentido horário. Quando eu faço esse retorno, ela vai fazer 1 ampere girando no sentido anti-horário. Então, a corrente elétrica é a mesma. Eu já vou mostrar para você exatamente agora. Vamos lá, vou pegar um outro vídeo bem legal para mostrar isso para vocês, que é esse vidinho aqui, ó. Vou passar ele um pouquinho para frente. Vocês estão vendo ali que ele tem um ímã. O que ele está segurando ali na mão é um ímã. E ali no meio tem uma espira. Note no gráfico ali em cima, ó. A hora que ele faz um tipo de movimento, dá um pico de corrente. A hora que ele volta, o pico vai para outro lugar. Então, ele entrou na espira, a corrente subiu, a hora que saiu, ela diminuiu. Por que a hora que entra na espira dá uma corrente e a hora que sai da espira dá outra corrente? Simples. A hora que entra, aumenta o número de linhas, gera corrente elétrica. Na hora que sai, diminui o número de linhas, que gera corrente elétrica também. Então, esse é o fenômeno da corrente alternada. Legal demais! Então, aqui eu tenho que ter sempre uma variação. Agora, como que vai ficar para a gente a lei de Lenz? A lei de Lenz, eu coloquei aqui para vocês a forma bonitinha, como ele enunciou, mas ela fica basicamente sendo o campo de oposição. Lembra? É o que está no primeiro vídeo que eu mostrei para vocês. Quando ele aproxima, ele gera uma polaridade para atrair, se opõe. Quando ele afasta, ele gera uma polaridade para repelir, se opõe. Isso é a lei de Lenz. Eu prefiro do meu jeito, com todo respeito aí o Lenz, mas ele complicou para a nossa vida. Show? E depois nós vamos ter a lei de Faraday, que fala do seguinte: esse E, força eletromotriz, aí você fala, teacher, força eletromotriz? Pera,
força eletromotriz não é lá da lei de Ohm, que é o URI, exatamente, só que no lugar desse U, eu vou colocar o E. Então, vai aparecer que o E igual a R vezes I. Se essa for a força eletromotriz induzida, essa vai ser chamada de corrente elétrica induzida. Legal, né? Bonitinho aqui. Então, esse R também pode acontecer de você ter que lembrar da segunda lei de Ohm, Rho vezes L sobre A. Então, vamos voltar para cá. Lei de Faraday, ele diz que só tem força eletromotriz induzida, ou seja, só tem volts, a partir do momento que tiver variação no fluxo. Variação no fluxo é o que a gente acabou de conversar, de passar de 1 para 0,4 para 0. É óbvio, aqueles números foram exemplos. E aí eu tenho essa variação no fluxo no tempo. Se você prestar atenção, vamos colocar o vídeo de novo. Se você prestar atenção, quando ele coloca lá o ímã e tira bem devagarzinho, o tempo é grande, então eu gerei uma corrente elétrica pequena. A partir do momento que ele faz movimentos bruscos ali mais rápido, o tempo encurta e aí a corrente elétrica passa a ser maior. Legal, né? Então aqui a gente consegue ver na prática o que está acontecendo com a lei de Faraday. E aí esse sinal de menos, que é uma incógnita, não, esse sinal de menos, ele está traduzindo para a gente isso aqui, ó, se opõe. É para dizer que a gente tem sempre um campo de oposição. É por isso que aparece esse sinal de menos. Legal? Então aqui nós só formalizamos as três coisinhas que a gente usou para o fenômeno da indução eletromagnética na primeira aula. Espero que vocês tenham entendido e um abraço a todos!